ter acesso, embora a distância aproximou, né? Muito louco isso, né? A distância aproximou muitos professores dos seus estudantes, que a gente não perca isso. Os ouças para preparar aulas, vamos ficar baseados no currículo da cidade, trilhas da aprendizagem, mas vamos ouvir o que os estudantes esperam da nossa aprendizagem e colocar isso no nosso planejamento, que a gente não perca esse vínculo quando a gente voltar, quando a gente se aproximar, que a gente não se distancie. Acontece em SP. Edição especial Coronavírus. O distanciamento social está mudando todos os aspectos da nossa vida. A gente aqui na produção desse podcast, o Acontece em SP, já não consegue falar sobre algum outro assunto sem fazer alguma relação com esse momento que a gente está passando da pandemia do coronavírus, né? E não tem como, afinal as nossas rotinas estão sendo diretamente afetadas. A educação também entra nesse universo de adaptações e transformações, e a gente quer falar sobre isso sob o ponto de vista de quem é mais impactado, né? Que são os próprios alunos e os professores. É isso mesmo, Júlia. É importante a gente destacar que em São Paulo as aulas foram interrompidas, né, nas escolas municipais, por uma forma de se organizar, desde o dia 13 de abril. Mas os alunos mantêm os estudos por meio de material impresso, com a complementação em ambiente virtual. Eu sou o Anderson Faria. E eu sou a Juliane Freitas. Esse é mais um Acontece em SP. Nós estamos aqui com alguns convidados, são alunos da EMF Firmino Tiburcio da Costa e também o professor Carlos. Bem-vindos a todos. Eu queria que vocês se apresentassem. Eu vi que já entrou mais uma pessoa ali, tá só de canto. Eu queria que vocês falassem o nome de vocês, que série que vocês estudam e a idade também. Bem-vindos ao programa. Eu sou o Fernando, sou aluno do 9º ano A e eu tenho 14 anos. Meu nome é Matheus Ricardo, eu tenho 15 anos e eu tô no 9º ano A também. Meu nome é Laura Fernandes, eu tenho 13 anos e eu sou do 8º A. Bom dia, meu nome é Vinícius, tenho 15 anos, estou no 9º A. Eu sou Carlos Lima, sou coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sou professor de inglês da rede e tenho 50 anos. Bom, pessoal, mais uma vez agradecendo aí a participação de todos vocês para conversar com a gente. Queria começar perguntando, eu acho que essa nova rotina de estudos pode ser, com certeza é uma novidade para todo mundo, para todos vocês. Acho que é uma coisa nova que está sendo preciso se adaptar. Eu queria saber de vocês como que está a rotina. O que mudou na rotina de estudos de vocês durante esse período de quarentena? Mudou bastante coisa até. A gente não sai de casa para quase nada. É estranho passar muito tempo sem ir pra escola, realmente. E aos poucos eu tô me acostumando e tal. Só que eu espero que volte logo ao normal. Então, em questão às aulas, eu tô achando muito diferente, como eu acho que todo mundo, porque é uma coisa que ninguém estava acostumado ainda. Então todo mundo teve que se adaptar durante esse tempo. Durante o tempo que a gente está fazendo as lições, algumas pessoas não estão conseguindo se conectar. Então eu acho que tá uma coisa bem diferente, bem até complicada em algum aspecto. Uhum. Alguém mais quer fazer o seu relato aí? Alguém tá sofrendo assim de alguma dificuldade especial de ter que ficar em casa o dia inteiro e ter vontade de estudar mesmo, assim? Aquela motivação para estudar? Com certeza. Uhum. Ir pra escola é muito melhor do que ter aula em casa. E como que tá funcionando aí esse ensino à distância? Vocês podem contar um pouquinho pra gente como é que vocês fazem, que tipo de material que vocês estão usando? A gente está usando muito formato PDF para fazer as lições e tal. Os professores, eles mandam usando a atividade no Google Classroom. A gente geralmente baixa e envia o PDF para o professor de volta. Também tem algumas atividades da apostila. Uhum. Então,
Algumas atividades, como ele falou, a gente envia mesmo pelo aplicativo. Mas tem algumas, tipo, que faz na apostila ou no caderno, que a gente tira a foto e a gente envia a foto pro professor. Uhum. Legal. E eu acho que o Matheus comentou agora há pouco sobre a questão da conexão, né? Isso tem sido um problema para vocês? Conseguir estar online e ter uma conexão que permita estudar da melhor forma possível ou ainda não? Um pouco, às vezes. Tem gente também que nem tem internet boa, e isso também afeta bastante. Uhum. Então, algumas vezes é meio difícil de conectar, porque às vezes a internet não tá tão boa, mas eu tenho que admitir que eu acho que todo mundo que tá aqui é privilegiado de ter internet para poder fazer os trabalhos. Então, algumas vezes dá uma falha ou outra na internet, mas a maioria das vezes é bem tranquilo. Meu nome é Beatriz Gaglioto, tenho 14 anos e é isso, eu estudo enfermeira com vocês, né, então... Gente, lembrando para quem está ouvindo, assistindo aí, esse programa está sendo feito cada um na sua casa, né? E a gente está gravando essa conversa aqui ao vivo, vocês vão ver uma versão editada em casa, mas é assim mesmo, o pessoal vai se conectando, vai chegando e a gente vai se ajeitando aqui, né? Beatriz, você chegou por último, você vai ser escolhida para falar um pouco aí o que mudou na sua rotina. Os seus colegas já falaram um pouquinho, eu queria saber de você também o que mudou na sua rotina aí durante a quarentena, especialmente na questão dos estudos. Então, na minha rotina, o que mudou bastante foi a maneira como eu consegui me adaptar de uma maneira mais prática. Na quarentena eu consegui ver o lado bom de ficar em casa. Queria falar um pouquinho também como que tá a vida do professor nesse momento, né? A gente tem, imagino que seja uma dinâmica também muito nova, né? De manter o contato com os alunos, de pensar novas formas de passar conteúdos. Pode falar um pouquinho, professor, como é que você vê essa nova dinâmica? Olá, gente. É uma alegria poder dialogar num grupo, né, de professores, né, e de estudantes, discutindo justamente esse problema que é um problema de todos, né? E nós temos um problema na mão, que é o problema da questão de conectar, não a conexão de internet, mas conectar as pessoas à distância, né, usando os meios tecnológicos. E não só usar os meios tecnológicos, mas também promover a comunicação, né, entre o professor e o estudante. Isso é um desafio do tamanho do mundo, porque a cultura da educação é a tal da aula presencial, que é essa aula que a gente se formou ao longo de muitos anos, inclusive eu. E isso nos mostra que estamos aí imersos a uma nova forma de lidar com a educação, né, em que, penso eu, que nesse momento vale o professor entender quem é esse estudante que está do outro lado da telinha, entender aí quais são os seus desejos, quais são os seus gostos, e quando promover essa interação, sempre perguntar, será que esse conteúdo que eu estou produzindo vai interessar o estudante? Porque esse talvez seja o desafio que faz com que a gente, como professor, tente se aproximar do estudante, entender um pouco da cabeça desses estudantes. Então, a gente tem visto experiências aqui entre os professores da rede municipal de ensino, tomando consultoria com os estudantes. Os estudantes estão produzindo estratégias para facilitar a interação do professor com os estudantes, criando tutoriais, né, de uso de tecnologia, né? Nós temos aí o Classroom, que é o recurso que a gente está usando,
Então, vários estudantes estão aí super apoiando essa luta, né? Esse momento em que, neste momento, todos têm que aprender um com o outro. Então, eu imagino que por mais que a gente tenha problemas aí, realmente temos, eu acho que a gente está tendo um ganho fantástico. Eu estou percebendo uma aproximação de muitos professores com os estudantes para pensar junto que tipo de educação a gente pode dar neste momento de isolamento social. Você comentou agora, usou um termo que eu até separei aqui, que é de conectar as pessoas. Eu queria explorar um pouquinho mais isso com você. Como que tem sido essa troca entre os seus colegas, né? No sentido de preparar a aula ou de se adaptar ao conteúdo, à forma como ele vai ser apresentado. Como é que está sendo essa interação entre vocês, se existe essa interação e adaptação para esse momento todo? Olha só, essa conexão, né, interpessoal está acontecendo nos meios digitais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. A gente tem vários grupos de WhatsApp que estão reunidos e estão trocando experiência. Aquele que sabe uma coisa troca com o outro que tem uma dúvida, o outro vem, pesquisa e ajuda. Há um debate dentro dos grupos do WhatsApp, que tem professores. A gente tem um grupo de WhatsApp muito, muito forte, que é o Educom Imprensa Jovem, e que praticamente todos os dias, praticamente o dia inteiro, eles ficam conversando, trocando experiência, fazendo reflexões, colocando os problemas. E o que está acontecendo? Nessa altura em que você está vendo os professores conversando, se ajudando, sobretudo nesse tipo de mídia, como o WhatsApp e também nos grupos, como grupos do Facebook, né? A gente está vendo, na verdade, uma ação mais horizontal do que vertical. Como é isso? A ação ela tem partido muito dos professores, estão buscando também os apoios, né, entre os colegas para poder solucionar juntos, né, os problemas dessa educação aí remota. Então, a conexão ela está existindo assim de forma muito espontânea entre os professores. E é um movimento que está acontecendo de baixo para cima. E isso está ajudando de alguma forma a esse movimento que a Secretaria da Educação está promovendo, de suprir alguns recursos, como a plataforma Google e também o material que está chegando em casa, né? Então, o que nós estamos fazendo também a partir disso? Nessas reflexões, nessas trocas, nós do Núcleo de Educomunicação estamos criando oficinas de criação de videoaula, porque afinal de contas, o material duro que eles acabaram falando aí, um PDF, um material que eles vão consultar para ler, ele vai ser útil e também, se tiver uma videoaula bem feita, um podcast bem feito, que pode ajudar a iluminar a informação, eu acho que isso ajuda muito. Então, eu penso que esse movimento de construção coletiva que está acontecendo ali entre os professores, nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, está super favorecendo a troca e a criação de estratégias. Maravilha. Agora eu queria saber dos alunos também. Vocês falaram um pouco aí que alguns colegas têm mais dificuldade com a conexão com a internet. Eu imagino que também alguns alunos tenham um pouco mais de dificuldade de estudar sozinhos, né? Que para algumas pessoas é muito importante ter uma ajuda. Vocês têm algum grupo no WhatsApp, algum esquema de vocês estudarem juntos, de se ajudarem, um pedir ajuda para o outro? Como é que está sendo? Posso começar? Pode. Então, grupos, a gente não faz, pelo menos a gente não faz muito da minha sala. A gente mais conversa entre alguns amigos, tal, passa algumas lições.
Mas uma ajuda que eu dei bastante para um amigo meu é que ele não estava conseguindo fazer o e-mail dele da prefeitura, né? Ele não estava conseguindo entrar. Então aí toda lição que tinha, eu tirava um print e mandava para ele. Aí eu que mandava para os professores. Eu queria ouvir as meninas, né? Estamos os meninos. As meninas estão quietinhas. Nós temos 2 meninas, a Beatriz mesmo, que eu acho que agora está melhor, e temos também entrou mais uma aqui. A Laura e a Roberta, né? Seria bom ouvir. A professora Paula também está aqui. Oi, Carlos. Eu só vou me apresentar primeiramente. Eu sou a professora Paula. Eu sou POSL e tenho Imprensa Jovem, o Grêmio Estudantil e a El quanto projetos. Professora, fala o que é o POSL. Fala o que é o POSL. Professora orientadora de sala de leitura. Ah, legal. E eu acredito, assim, desde que começou, como eu sou professora de sala de leitura, eu tenho formação em contação de histórias e desde o início desta quarentena eu venho fazendo histórias e disponibilizando em domínio público, né, as histórias que eu pego, disponibilizando para os outros professores. Então isso que o Carlos falou é super verdadeiro. Um acaba ajudando o outro com ideias, com propostas, com sugestões. E eu vou pegar só o que eu acho que foi o Matheus que falou. Você vê assim, as crianças têm dificuldade até porque não tem um e-mail, para criar um e-mail. Então talvez isso a quarentena mostrou, essa defasagem. A gente acha que os alunos são tão tecnológicos, mas talvez eles não sejam tão tecnológicos assim, porque não tem nenhum e-mail e do pequeno ao grande, o grande também, eu percebi isso. Não tem essas ferramentas de utilizar, nunca participaram de conferências, então são coisas que a gente tem que carregar da quarentena para a vida, né, Carlos? Sem dúvida, acho que tudo é um momento de aprender. Eu acho que talvez a gente tenha uma lógica também de que o e-mail não é um recurso que os meninos acabam usando sempre, né? Então isso parece uma coisa nova para eles, né? Talvez não é nova para a gente. E aí eu acho que talvez os estudantes se ajudando também, criando uma conexão entre eles. E aí Matheus falou, não, a gente não está usando o WhatsApp, mas tem muitos alunos, né, que a gente vem ouvindo que vem usando o WhatsApp ou o Instagram ou outros recursos que vão trocando informação. Olha, estou com dificuldade aqui, o que eu posso fazer ali, entendeu? Essa coisa chamada solidariedade. Eu acho que a gente está vendo muito do que a gente está vendo hoje, uma coisa de solidariedade, um querendo ajudar o outro para todo mundo, né? Pegando a mão do outro, sair juntos, né? Tentar vencer isso aí. Nós temos um Facebook da escola e aí o Matheus foi nós fizemos vários tutoriais e acabamos ajudando os pais como acessar, que tinham muita dificuldade de acessar as plataformas e tudo. E o Facebook da escola, que era um informe ou algumas coisas de eventos, acabou virando uma ferramenta muito importante da nossa escola para ajudar isso, e os estudantes fizeram os tutoriais como outras escolas, eu sei que também. Mas deixa as crianças falarem agora, né? Eu mesmo, antes de entrar aqui na videochamada, eu tava numa chamada no WhatsApp com um amigo meu fazendo a lição de artes. Então, eu acho que as redes sociais acabam ajudando também a gente a se comunicar entre si. Sobre isso da comunicação, a minha sala tem um grupo de WhatsApp e nele, né, como a sala sempre é dividida, né, em alguns grupinhos, algumas pessoas falam mais com outras menos, então primeiro eu conversei com as pessoas que eu mais falava, né, da minha sala sobre as atividades online. A maioria não sabia e eu enviei os vídeos e tudo mais para ajudar eles a conectar. E nisso, um dia, um menino mandou, né, no sala de aula que não tinha apostila. Então eu enviei no grupo da sala para todo mundo poder baixar a apostila e nisso praticamente ninguém tinha acessado ainda. Foi que a maioria começou a acessar, então a gente conversou com a professora de matemática e criamos um grupo das matérias, né, para poder conversar e se atualizar das postagens de lições e tudo mais. Bem legal. E em algum momento, algum de vocês, em vez de ser essa pessoa que ajuda, precisou pedir ajuda aí para algum amigo, para conseguir fazer alguma coisa? No começo, eu precisei de ajuda. Meus amigos me ajudaram.
Me ajudaram bastante, porque eu estava com muita dúvida. Eu também precisei muito de ajuda. Aliás, foi uma ex-aluna do Firmino que me ajudou. E graças a ela eu consegui a redução, porque eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum no aplicativo. Nem consegui enviar as lições para professores. Agora já estou conseguindo fazer. Eu queria falar que eu acho que seria importante dizer para vocês como é que ficava nesse momento em que vocês se sentiam impotentes de não conseguir acessar o conteúdo, se houve uma cobrança dos seus pais para acessar, se vocês ficaram angustiados, e aí como é que foi esse momento para vocês aí? Oi. Pode falar. Pode falar. Não, vai você primeiro, desculpa. Então, como eu sempre estudo por fora já, né, da escola, eu já estava estudando alguns conteúdos que já tinham sido passados antes. Então, a minha mãe não estava se preocupando muito em relação a isso, pelo fato de eu já estar estudando e até estudando alguns conteúdos adiante do que os professores tinham passado e assistindo videoaulas e tudo mais. Então, a minha mãe não estava tão preocupada com isso. Ela realmente ficou um pouco preocupada, né, por conta de estar sem as aulas, mas logo que tudo começou, eu entrei logo no começo, então minha mãe não ficou tão preocupada em relação a isso. No começo foi confuso, eu fiquei meio desmotivado, né, a fazer, porque tava toda aquela confusão, não sabia o que estava acontecendo. Eu nunca tinha participado assim de aulas por vídeo, então fiquei assim um pouco, fiquei confuso e fiquei um pouco com medo também, porque eu não sabia exatamente o que fazer e o Matheus me ajudou muito. Na verdade, queria agradecer, ele ajudou muito, assim, o pessoal me ajudou a poder criar conta e tudo mais, então foi muito bom. E acabamos ajudando alguns professores também que estavam com dificuldade, porque não é todo mundo que tem a ferramenta ali e não está sabendo de manejar direito, então foi muito bom. Sobre essa questão da motivação que você comentou agora, como está sendo para vocês se sentirem motivados ou se motivarem para manter uma disciplina, porque a gente está falando muito sobre dificuldades que cada um de vocês tiveram em algum momento, e agora eu queria saber, pós essa parte de dificuldades, vocês já estão estudando, acho que já está todo mundo conseguindo acessar material, como vocês estão se motivando e se organizando durante o dia? As aulas online, eu estou fazendo tipo uma aula normal mesmo. De manhã, às 9 até as 2 mais ou menos, eu acesso, vejo as atividades, faço, envio e é isso basicamente. Quando não tem atividades, eu procuro ver um vídeo, uma videoaula e tal, tentar aprender um pouco mais. Então, eu acho que mesmo o começo que foi mesmo a pior parte, só que cada dia mais a gente vem se acostumando com as aulas online. Então, eu assisto bastante videoaula, então eu faço um pouco das lições eu faço todas as lições, na verdade, que os professores passam, e depois que eu termino, assim, eu assisto bastante videoaula, tipo umas 3 por dia, mais ou menos. E eu gosto bastante das videoaulas porque você aprende bastante com elas, eu acho que elas ensinam bastante. E é isso. Tem também os plantões de dúvidas, que teve de matemática, teve de inglês, teve de português, que a gente usa outra ferramenta, que é o Google Meet. E se a gente teve dúvida em alguma atividade, a gente fala com o professor com uma chamada de vídeo. Aí a gente fala, a gente teve dúvida nessa daqui, aí o professor ele vai e explica pra gente. Posso falar? Pode. Bom, motivação realmente está sendo um pouco difícil, por causa que é estranho você não estar todo dia lá com seus amigos tirando dúvidas, e eu fico tipo, é muito difícil na verdade tirar as dúvidas, porque por mais que eu assista videoaulas, eu peço ajuda dos professores, eu não consigo entender, então ainda mais porque eu não estou pessoalmente, preciso escrever, eu acho que é bem difícil. E as lições, eu faço lições à noite, porque quando a gente estava na escola eu já fazia lições à noite, eu tenho meio que assim. E como
eu esqueci o nome dele, ele acabou de falar dos pontos de dúvidas também, tá me ajudando bastante com os pontos de dúvidas. Porque eu acho que é isso que tá me fazendo prestar mais atenção e conseguir fazer lições. Posso falar? Uhum. Sobre motivação, eu também tive um período em que eu não estava motivada, em que eu não conseguia... pra mim, eu estava entrando em pane, porque eram muitas atividades ao mesmo tempo, parecia que eu não conseguia colocar nada em sincronismo, e eu sou meio paranoica com rotina, então eu não conseguia me organizar, eu estava ficando maluca já, então eu já tinha até desistido de entregar as lições. Mas, então, eu comecei a tentar me organizar, a colocar uma rotina em dia e consegui me motivar de novo a entregar as lições, a colocar tudo em ordem. E agora eu consegui me organizar e entregar tudo na data certinha. Posso falar? Pode. Quem me motivou mais foi os professores, porque no começo eu não sabia como acessar, então eu fiquei com muita dúvida. Então a professora Lucimara e as outras professoras, elas entraram em contato com a gente pelo WhatsApp e foram ajudando a gente a entrar, e qualquer dúvida ela foi resolvendo pelo WhatsApp. Alguém mais quer complementar? Opa, eu. De certa forma, é muito bom essa ferramenta, né? Porém, como a gente está em casa, tem muitas distrações, o que acaba desmotivando. Às vezes você está querendo fazer a lição ali, tem outra coisa ali, tem muitas distrações durante o dia. Como redes sociais, por exemplo, muitas coisas em volta da gente que a gente não sabe o que fazer primeiro. Então é isso que meio que desmotivou, entendeu? E é uma ferramenta ótima, porque você tem, por exemplo, o Google, ou seja, você tem mais tempo de pesquisar. Mesmo você não participando dos plantões de dúvidas, você tem mais tempo de entender o assunto. Porém, ao mesmo tempo é meio confuso, então tem que saber estar se adaptando em um momento. Queria aproveitar... Posso falar? Pode, claro, professor. Então, eu acho que estamos criando uma lógica diferente aí para a educação, e aí vamos falar da educação pública, né? Que é essa questão do preparo, né? Para essa relação que, por mais que ela seja distante, ela tem se mostrado nos exemplos que os meninos colocaram aqui, uma relação de proximidade também, que como pode a gente conceber que essa coisa de você tirar de dúvida diretamente com o professor no horário que você quer, era possível dentro da escola. Você tinha uma rotina que os professores, às vezes, era essa rotina muito, né, assim, veloz, né, muito sem tempo. Era aquela aula de 45 minutos inteira, né? Ele saía para ir para uma outra sala de aula, não dá tempo de conversar, né? E eu acho que nesse momento, com todos os problemas que a gente sabe que tem, né? E aí eu acho que são questões que a gente também pode discutir. Mas nessas coisas boas que a gente está vendo, é que você está gerando a oportunidade do aluno se aproximar mais de você, de o professor fazer um atendimento mais, vamos dizer assim, mais especial para aquele aluno específico, entendeu? E isso eu acho que é bom. Agora, tem um outro lado também, que talvez a gente precisa pensar para daqui para frente, porque penso eu que a educação não será a mesma que foi ontem, né? Eu acho que a tendência é aproveitar o que a gente pode aprender com isso aqui para tentar ampliar aí alguns horizontes. E eu acho que um horizonte é o estudante cada vez mais estar dentro de uma escola que faça um papel de formação cultural para que ele se organize para estudar, né? Porque a gente vai ter aí mais para frente o mercado de trabalho buscando oportunidades para o tal do teletrabalho, né?
E esse tal do teletrabalho que a gente está vivendo, eu estou vivendo, os colegas aqui estão vivendo, está mostrando que o profissional ele precisa se organizar, ele tem que criar uma agenda, ele tem que se organizar, ele tem que ter um dia como se fosse um projeto. Cada dia um projeto, tem começo, meio, final, tem uma rotina, tem as atividades para fazer, tem a questão da produtividade que ele tem que dar ali. E eu acho que quem dizia que os estudantes, ao acessar a internet, ia ficar largado nas redes sociais, eu estou percebendo que não é isso que está acontecendo. Os alunos estão preocupados, primeiramente, em poder acessar o conteúdo e poder estudar. Eu acho que a gente fica falando muito que o estudante, ele, vamos oferecer a internet para as pessoas, eles vão usar para outras coisas. A gente tem que planejar melhor para poder fazer com que, como disseram aí, olha, tem uma videoaula de um professor, então eu vou lá pegar o videoaula, eu vou assistir, eu vou repetir, porque aquilo vai me ajudar a me formar. Ele não vai pular para uma rede social e nem para o Instagram. Eu acho que tudo isso são oportunidades para a gente poder pensar que tipo de educação a gente pode almejar depois desse momento de isolamento social. Ainda sobre isso, professor, que você acabou de comentar, e pelo que a gente percebe dos alunos, dos relatos deles, né, eles são alunos bem proativos nesse sentido de ir atrás da informação, de assistir uma videoaula, como eles comentaram, de ajudar os amigos. Então a gente já consegue identificar essa característica nesses alunos. Mas pensando no sentido de, no momento que as aulas voltarem, quais as características você acha que esses alunos vão incorporar, né, nesse momento? Como que eles voltarão, né, para as aulas, para a sala de aula, após esse período estudando em casa? Eu gostaria de dividir essa conversa com a Paula, que está com a gente, mas eu quero dizer que os estudantes eles vão voltar com muita sede de interação, né? Isso vai ser notório. Todo mundo vai querer estar junto. Todo mundo vai saber os limites de estar junto, mas todo mundo vai querer estar junto. E querer estar junto gera uma oportunidade de cada vez mais o estar junto é criar projetos juntos. Eu acho que a educação ela vai partir, penso eu acho que talvez seja uma oportunidade. A gente terá grande oportunidade de criar não só aulas estanques de cada disciplina, mas projetos em que os professores e os estudantes vão se conectarem para poder criar soluções para intervenção na sua comunidade. Olha só, quando o estudante faz um protótipo de um videoaula para ensinar os professores a acessar o Google Classroom, tem vários deles aí rodando na rede. Isso é um projeto, isso é uma constatação de que a gente empoderar os estudantes para que eles possam se conectar e criar ideias. Eu acho que isso vai ser legal. Esse é um ponto. Depois eu, inclusive, queria ouvir vocês, alunos, para saber se é isso mesmo, né? Então, e aí eu queria que Paula falasse um pouquinho. Paula, o que você acha disso aí? Eu queria falar também algumas coisas que você falou que eu achei bárbaras. Primeiro, que a gente fala muito do aluno, se o aluno estuda, mas a gente perde esse referencial em casa, eu digo, principalmente quando eles vão para o ensino fundamental 2, né, o antigo, do 6º ao 9º, que é o caso desses estudantes. E aí agora a gente se deu conta disso, que isso a gente tem que refletir mais com eles, essa rotina de estudos. Eu penso, como você, que a educação não será mais a mesma, como eu acredito que o mundo, né, não será mais o mesmo depois disso. Projetos como a Imprensa Jovem, que essas crianças são, mostrou a importância de empoderar esses alunos, deles acreditarem neles, porque essas crianças, se vocês perceberam, são uma bem diferente da outra, mas eles têm dentro deles, e eu fico muito feliz com isso que vocês falaram, nossa, mas esses alunos são proativos porque eles têm neles que eles têm que ir atrás daquilo, eles têm que estudar, é o que tem para hoje, como eu brinco para eles, é essa realidade que ninguém foi preparado, né? Não teve um dia assim, ó, gente, daqui um mês vai ser aula em AD para o aluno e para os professores. Então o Matheus foi um que fez vários tutoriais para ajudar os professores a entrar. Então mostrou para muitos professores que acham errado eu passo por isso diariamente,
Para que empoderar o aluno? Para que Grêmio Estudantil? Para que imprensa jovem? Mostrou que o aluno, sim, é capaz de ajudar os pais, os professores, é capaz de ajudar outros alunos. E essa importância de mostrar, assim, gente, a tecnologia está aí. Falava que o aluno não pode mexer no celular é uma bobagem, eu acredito, faz tempo. A gente tem que colocar, assim, como eu posso usar essa tecnologia na minha sala de aula, porque ela veio para ficar. Como eu posso aprender a usar a tecnologia? Não adianta eu falar, eu não gosto. Quem falou eu não gosto, agora com certeza está sofrendo com as aulas no Class Sala de Aula e outras coisas. Então não adianta se esconder. Então quando voltar, eu acredito que essa tecnologia vai fazer parte da rotina das outras aulas também, e mostrar como esses alunos protagonistas tem vez agora. Se uma coisa que a quarentena mostrou é como esses alunos, esses projetos de protagonismo juvenil mostraram a força nas escolas, sejam de qualquer esfera, porque tem alunos de escolas particulares que eu sei que estão indo atrás também de tutoriais desses projetos. Então, professora, isso é uma dúvida que eu imagino. A senhora comentou sobre a disciplina de histórias, de contar histórias que a professora faz. Aí eu queria saber como que ficou agora nesse sentido, né? Porque eu imagino que o contato ali direto com os alunos seja um aspecto importante nessa matéria, né? No que a senhora faz. Como está sendo agora com os alunos à distância? Tem tido alguma diferença muito significativa ou não? Então, o que eu fiz? Desde que começou a quarentena, nós paramos na escola na quinta e na sexta-feira, já foi bem antes do dia 23. Eu peguei alguns livros emprestados da escola, peguei os que eu tinha aqui, avisei para minha diretora. Então eu faço vídeos meio conversando com a criança. Falo criança, não falo só para os meus, que não são só para os meus alunos. Então eu coloco... pense comigo, comente comigo, multiplique a história. Eu tenho uma sacolinha, a sacolinha para ver se a história vem. Eu tento criar olhar no olho na câmera, tentar criar esse vínculo com eles. Pedir para que eles coloquem nas plataformas o que eles acharam da história, para eles pesquisarem outras histórias iguais. Então eu tento, mesmo sendo à distância, eu faço vídeos com caráter afetivo, assim, como vocês estão, fiquem bem, logo estaremos juntos, dou risada com eles. Se eu erro alguma palavra, eu tento editar o mínimo possível, deixa eu falar direito que eu errei essa palavra. Tento deixar ela mais coloquial, mais cotidiana e mais, assim, afetiva possível com eles. Quando eu uso algum instrumento, hoje eu fiz uma contação da roupa nova do imperador, do Hans. Eu usei utensílios domésticos. Colher, garfo para ser o rei, para eles poderem fazer em casa, perceberem que são coisas do cotidiano. Peço sugestões de leitura para eu fazer a contação de histórias que eles me deem. Então, eu tento, apesar da distância, ter essa afetividade, que eu acho que o contador de histórias acaba aprendendo isso. Como se a gente estivesse naquele momento. A leitura faz isso, né? Eu sou apaixonada pela leitura por isso. Naquele momento é o nosso mundo. Se eu estou lendo para você, o meu mundo está com você. Então eu estou conectada com você. Então eu tenho que fazer isso. Queria perguntar, então, o professor Carlos puxou a onda aí. Perguntar para vocês, alunos, né, o que vocês pensam desse protagonismo, né? Eu acredito que seja isso, desse protagonismo diante do próprio aprendizado, né? Que essas mudanças estão... não diria que impondo, mas incentivando aí, que vocês têm agora como se organizar por conta própria e tentar entender mais como que o aprendizado funciona para vocês, né? Porque a gente sabe que também nem todo mundo aprende igual e assimila as coisas da mesma forma. Como que vocês estão percebendo isso? E vocês estão gostando? Como é que tá? Eu acho que depois que acabar a quarentena, quando voltar às aulas, vai mudar muito os alunos. Eles vão começar a procurar mais os estudos. Eu acho que
isso vai servir como incentivo para as pessoas tentarem aprender mais. Então, eu acho que vai ser uma mudança muito boa para a vida dos alunos. E eu acho que, como os estudantes eles estão estudando muito à distância, porque não pode sair de casa, né? Estão estudando muito à distância, não estão tendo aquele contato com os amigos igual era antes, eles como alguns de vocês já falaram, eles vão voltar com mais vontade de aprender, eles vão querer ter aquela aula presencial, entender tudo direitinho do jeito que era antes, que a maioria das pessoas não dava tanto valor. Também vão valorizar mais o trabalho em grupo, valorizar mais as pessoas e começar a fazer mais atividades em conjunto. Eu já até comentei isso com meu pai, é uma coisa que é muito, doida de pensar. É que quando a gente tá na escola, a gente fica reclamando que a gente não quer ficar, isso. E agora que a gente tá longe, a gente quer muito voltar. Pelo menos eu nunca pensei que escola eu ia sentir tanta saudade de ver os professores, de ter aula presencial. E eu fui uma pessoa que sempre gostou de escola, só que agora a saudade tá maior, a vontade de aprender tá maior, e eu acho que todo mundo, na verdade, tá com essa vontade de voltar pra escola, de aproveitar mais, como já falaram, o trabalho em grupo, o trabalho de professores, e eu acho que é isso. Eu acho que para os professores, isso também mostrou como os alunos são diferentes, né? Que às esse a gente acaba esquecendo, ninguém aprende igual. Você viu aí, embora sejam mais protagonistas, um teve uma realidade diferente, uma visão diferente a esse novo mecanismo de aprendizagem. Alguns nem conseguem acessar, então na vida cotidiana de sala de aula também a gente não pode esquecer disso. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que assim, as realidades são realidades, né? A gente não sabe exatamente se todo mundo está conseguindo acessar os recursos pela internet, né? A gente teve um diálogo outro dia com um grupo de estudantes que uma das meninas falaram, olha, eu tenho um privilégio, hoje eu sei que eu tenho um privilégio no Tele-Island, hoje eu sei como eu tenho o privilégio de poder ter uma família que consiga garantir para mim uma condição para que eu possa estar aqui em casa acessando as minhas aulas, né? Eu posso acessar a internet, eu posso ajudar os meus colegas, né? Eu posso estar inserido nesse processo, né? Eu acho que há aqueles que não vão conseguir passar por essa experiência pelo simples fato de não poder ter acesso a essas questões online. É claro que a Prefeitura, né, e a Secretaria de Educação está mandando aí um caderno que foi muito bem preparado para as famílias, né, para que possa de alguma forma suprir essa questão da possibilidade e da impossibilidade do estudante a conseguir acessar a internet, mas eu acho que cabe a nós também pensar aí que no nesse momento, não aqui em todo lugar, que a gente possa pensar em políticas de inclusão digital para todo mundo, né? Inclusão digital não é algo que a gente pode também não pensar que a própria escola deixa de ter. As escolas todas precisam iluminar, né, o acesso, e a gente precisa sempre começar a refletir sobre o papel também dos recursos móveis, né, como o celular, em que e ainda tem uma lei, né, tem até uma lei municipal que restringe o uso, como esse recurso hoje está sendo bastante útil para a troca, né, de informação, para o uso para o uso educativo, né? E talvez seja o único, né? Queria saber dos professores aí, como é que fica essa parte, né? O conteúdo já tem mais ou menos programado no começo do ano o que vai ser trabalhado, isso vem sendo mantido e isso está sendo levado tão à risca, ou a prioridade no momento é outra? Posso falar, Carlos? Pode.
eu acho que não dá para ser mantida pelo que não estão todos os alunos acessando, e é uma outra realidade, né? Nós estamos complementando, acho que essa é a palavra-chave quando se fala hoje, complementando essa educação, dando continuidade no sentido de o show não pode parar, e a gente continua com a nossa proposta de, no meu caso, falar de leitura, o outro de matemática, usando trilhas de aprendizagem, que a gente está se baseando, mas não dá para... Não vai ser igual, não é uma continuidade, é uma complementação. Eu acredito nisso. Eu acho que tem uma coisa que a gente está, de alguma forma, apoiando aí os professores, é que eles possam construir conteúdos que são conteúdos que podem apoiar na perenidade do conhecimento lá, do conteúdo que vai estar lá, para o acesso posterior. Então, quando a gente faz um projeto, né, na verdade, quando a gente faz um cursinho que a gente está fazendo, um curso, é uma oficina de criação de videoaulas, para que os professores comecem a desenvolver eles próprios a criação do conteúdo deles, pensando no aluno deles. Esse material ele pode se somar aos materiais que ele está organizando. Então, um professor que vai se organizando em termos de construir os seus conteúdos e deixar disponível, ele já está criando alguma maneira de falar assim: estudantes, vocês podem lá acessar o conteúdo que está lá à disposição, de uma forma mais simples, você pode interagir com aquela informação que está lá, né? Eu acho que não vai ser igual, porque você tinha uma rotina, né? Cada dia, numa aula, você tinha, às vezes, um conteúdo, depois um dia para fazer atividade, e assim a seguindo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente, de alguma forma, aí, do Núcleo de Comunicação, né? Está tentando apoiar para que o professor construa os seus próprios conteúdos e que esses conteúdos possam ser acessados a qualquer hora pelo aluno. Então ele pode retomar aquele conteúdo que está lá, porque o cara pode fazer o download, né? Não era essa a cultura que nós tínhamos na escola, né? A cultura da escola era você não ter que você voltar, só volta se tivesse um livro. Não existia uma indicação de um vídeo na internet ou de alguma coisa. Até tinha, mas não era uma coisa para todo mundo. Agora nós estamos vendo essa oportunidade. O professor criador do conteúdo e um cara que ele consegue criar e disponibilizar livre para todo mundo poder usar. Ele é para ser usado pelos alunos deles e também por alunos dos outros colegas, né? Então você cria lá uma massa de conteúdos livres de vários professores se colaborando, e que o que eu acho que pode ser o pulo do gato é o professor conseguir organizar isso num blog, num site, em algum lugar, onde as pessoas possam ir lá e acessar, né? Eu acho que não acho que a gente possa perder esse tempo todo. A gente trabalhar de alguma forma esse processo de formação do professor para ele poder criar, ele vai saber deixar o conteúdo que o próprio aluno vai lá e baixa, né? E aí eu acho que também a gente pode estar pensando também nessa questão de que, se o aluno não tem internet, um plano de internet de dados, ele tem por exemplo, um pacote, né? Ele só pode ter um pacote. Talvez a gente tenha que pensar em outras ferramentas, além do Google Classroom, que é muito legal a plataforma, deixa tudo bem organizado, mas também esse mesmo conteúdo que está lá, a gente criar também uma conexão com plataformas em que a pessoa baixe sem gastar os seus pacotes de dados. Porque, pensando nessa perspectiva, não só a videoaula pode ser uma alternativa. Por exemplo, um podcast, que é muito mais leve, né? Você pode gravar a sua aula falando aqui no celular. É só você organizar as ideias e falar a aula aqui numa mensagem, né? Que você manda, e como você não paga o dado, você pode usar o grupo da família do aluno
para eles poderem estudar, né? Criar uma campanha. E aí eu acho que tem aí uma questão que vale a pena, e a gente está fazendo isso com a questão da fake news, que nós estamos formando os alunos de fake news para serem mediadores entre as famílias para poder trabalhar essa questão da desinformação. Talvez esses alunos podem nos ajudar como mediadores dentro da casa deles, trazendo esse conteúdo, organizando isso de alguma forma no grupo de família e disponibilizando para os primos, para os irmãos, para os amigos, né? Aquele conteúdo que de repente está no acesso que o professor produziu. Eu acho que agora a gente tem que pensar criativamente e pensar principalmente no processo de inclusão de todos, porque certamente teremos dias difíceis aí no futuro em que acessar a internet, se não for algo que é acessível para muita gente, não vai ser por conta de muita gente não ter nem emprego, né? Então a gente tem que pensar em alternativas que cada vez mais a gente amplie os lugares onde os estudantes podem acessar a informação. Penso eu que até as rádios comunitárias, 32 rádios comunitárias, já deveria, né, estar junto com a gente para fazer aí uma campanha de educação, porque o rádio chega em todas as casas e não precisa pagar a internet. Então, tá aí a dica que a gente quer dar para poder chegar de alguma forma nesses meninos e meninas. Acho que a gente deve ir se encaminhando aqui para o final, senão a gente fica falando para sempre, né? O pessoal deve estar querendo almoçar. Quem aí a mãe já chamou para almoçar? Ninguém. Ninguém? Eu. Sua mãe já te chamou para almoçar? Sim. Então vamos... Trabalho lá, me chamou. Vamos encerrando aqui. Eu queria saber o que vocês acham que deve ficar aí para o futuro dessa experiência, e também depois passo a palavra para o Randy aí, se ele quiser complementar com alguma pergunta. Eu acho que a aula online a gente pode usar como uma complementação mesmo. Quando voltar às aulas, sei lá, alguma atividade que pode ajudar você na lição de casa, por exemplo. Passar no mural do Google Classroom e falar assim: olha, gente, esse vídeo pode te ajudar se você tiver alguma dúvida. Eu acho que pode servir para tirar as dúvidas da aula online. E como o Carlos falou, desse formato de ao vivo que a gente está fazendo, conversando, eu acho que é bem legal a gente continuar, porque cada estudante ele passa a sua visão e sua experiência que cada um está fazendo, né, na quarentena, o que cada um está tendo dificuldade. E eu acho bem importante continuar essas aulas ao vivo. Mais alguém? Uma das meninas? Beatriz tá quietinha, Roberta também tá quietinha. Eu acho bem interessante ver várias visões de vários alunos, e eu acho que isso deve continuar também quando tudo voltar também ao normal, né? Acredito que a visão de cada aluno é diferente. E quando tudo voltar também, eu acho que seria interessante ver a visão dos alunos que não tiveram acesso às aulas online, né, à internet, ver o que eles fizeram durante esse período também, e também auxiliar eles, né, a tentarem pegar um conteúdo de uma maneira mais prática para que eles consigam repor aquilo que eles não conseguiram ter acesso durante esse período. Eu acho que isso é bem interessante assim que isso acabar. Beatriz, fantástico você falou, viu? As coisas que mais também, muita coisa emocionou, mas você falou aí ao final, pensando naqueles que não conseguiram acessar a internet, saber deles como é que foi passar por esse tempo todo aqui. Isso é uma grande avaliação para essa experiência de educação remota. Muitas vezes eles ficam distantes do conteúdo e dos amigos, né? Que vocês falaram que tiveram contato com os amigos virtualmente. Pensar que muitas vezes eles ficaram impedidos dessas duas coisas, né?
E o que ela falou que eu também gostei, Carlos, é que quando voltarmos, a gente teve esses plantões de dúvidas, esse acesso, embora a distância aproximou, né? É muito louco isso, né? A distância aproximou muitos professores dos seus estudantes, que a gente não perca isso. Os ouças para preparar aulas, vamos ficar baseados no currículo da cidade, trilhas da aprendizagem, mas vamos ouvir o que os estudantes esperam da nossa aprendizagem e colocar isso no nosso planejamento, que a gente não perca esse vínculo quando a gente voltar, quando a gente se aproximar, que a gente não se distancie. Para falar uma coisa aqui rapidinho, posso falar? Fica à vontade. Então, eu acho que é muito importante continuar as aulas online por conta de atividades que o professor pode passar para a gente, porém, a gente tem um trabalho muito grande, tanto os professores quanto nós alunos, para passar, como a Beatriz disse, o que os alunos, os outros alunos não podem ter dessa matéria, entendeu? Não podem estar usufruindo aí dessa matéria online. Então, é a tal da solidariedade, né, que foi falada no começo do vídeo. Vai precisar ter muito para colocar tudo em ordem, é um grande trabalho. Bem legal. Eu queria, só para encerrar de forma rápida mesmo, perguntar tanto para o professor Carlos quanto para a professora Paula, e se os alunos quiserem também falar sobre isso, em cima de tudo que a gente discutiu e da forma como os alunos e os professores têm vivido esse momento, se é possível tirar pelo menos um ponto positivo e um ponto negativo sobre esse período, pensando no aprimoramento e como as coisas vão ficar depois de encerrar esse período de quarentena. Posso começar falando? Sim, pode. Eu acho que um ponto positivo seria que as pessoas vão procurar mais o conhecimento e vão se interessar mais por estudar. E um ponto negativo seria as pessoas que não conseguiram entrar, acessar o Google Classroom ou alguma outra ferramenta de aprendizado. Essas pessoas elas vão acabar mais prejudicadas. Então, o ponto positivo é a mesma coisa que o ponto negativo, que é o fato de a pessoa acessar ou não acessar. Bom, eu acho que o ponto negativo desse processo todo é estar só. Nunca imaginava estar só. Estar só é realmente muito, muito complicado. Mesmo que a gente tenha aqui ao lado os familiares, né? Eu acho que escola é um espaço de relações sociais coletivas, né? E isso faz muita falta, né? Muita falta de estar juntos. Esse que é o ponto negativo que a gente imagina que isso pode ser constatado no meu ponto de vista. Existe um ponto aí que é para a gente poder ter atenção, que é em relação àqueles que não estão conseguindo acessar os materiais ou todo o trabalho que o professor está desenvolvendo usando via plataforma de internet, né? Eu não digo que isso é um ponto de atenção, acho que é algo que preciso pensar sobre isso. O ponto positivo é que, de alguma forma, o que é negativo de estar só, no ponto positivo a gente viu muita solidariedade, viu muito as pessoas saírem do seu estado de conforto e procurar o outro para se ajudar, ou tentando aprender para poder fazer melhor para os estudantes, do ponto de vista dos professores. Eu vejo uma preocupação muito grande com o outro, né? Com o professor em relação ao outro. Ponto positivo, eu sou muito militante disso, é o protagonismo juvenil, né? Mostrar como os estudantes ajudaram escolas com tutoriais, com formas de ajudar, ajudaram outros estudantes e ajudaram professores. Então mostrou a importância desse empoderamento escolar, desse protagonismo juvenil. E o negativo, eu não consigo ver outro, né? As perdas que as crianças tiveram de vida, né? Muitos perderam, eu perdi um primo ontem, perderam parentes,
e como muitos estão fora dessa realidade tecnológica por falta de acesso mesmo. Um ponto negativo é as aulas que a gente perdeu, e uma coisa que eu percebi, por conta que eu tenho bastante pessoas próximas que são terceiro e nono ano, é as prejudicações que teve. Por exemplo, o TCA, eu acho que eles já não vão mais fazer, as pessoas que estão no nono, eu acho que eles são as pessoas que estão sendo mais prejudicadas, vamos dizer assim. E um ponto positivo também foi, como o professor Carlos falou, a colaboração que está todo mundo tendo, que as pessoas estão se unindo mais, e eu acho que é isso. Eu acredito que o ponto negativo seja individual de cada um também, né? Como tem famílias que receberam mortes, famílias que não têm acesso à internet, algumas famílias que não têm um vínculo muito grande com os filhos, então nesse período eles acabam tendo alguma dificuldade até às vezes na relação com os filhos por não estarem acostumados a ficarem tanto tempo. Então eu acredito que algumas dificuldades elas passam a ser individual de cada um, né? Mas também existem as dificuldades que, como eu acabei de citar algumas, são as dificuldades que a maioria está passando, né? Como o isolamento, ficar só, não ter contato com alguns familiares que moram longe e amigos. E o ponto positivo de tudo isso, eu acredito que seja as pessoas que estão tirando proveito desse momento para estudarem, tirarem um tempo para si mesmo, cuidarem de si, da saúde mental, da saúde física. E também acredito que outro ponto positivo seja a proximidade entre as famílias, que é uma coisa que vem sendo citada há muito tempo, desse distanciamento, né, que acaba acontecendo por uma rotina apressada de escola, às vezes trabalho, e de não terem um tempo de proximidade. Eu vejo um ponto positivo nisso. E também outro ponto positivo que eu acredito seja essa questão da empatia, da solidariedade, do amor ao próximo que vem acontecendo nesse momento e que todos pretendem, né, querem que fique. Acho que é isso mesmo, né, Beatriz? A gente tem que levar essa empatia, essa visão de solidariedade e essa visão de que a gente pode usar nossos conhecimentos, mesmo a gente sendo aluno ou professor, para melhorar o mundo mesmo, né? Melhorar dentro do nosso pequeno universo e ampliando aí. E a gente, vocês comentaram, né, sobre pessoas que perderam familiares. A gente lembra que tudo isso que está acontecendo é por uma causa maior, né? Para a gente realmente proteger uns aos outros, tentar ficar em casa na medida do possível. E a gente espera aí que as coisas melhorem em breve, né? Agradeço todos por participarem, por compartilharem um pouco do que vocês estão passando. Acho que é importante, né, a gente trocar e não perder esse sentido de que vivemos num mundo coletivo, né, com muitas realidades, e torcendo para que tudo possa se normalizar o mais breve possível. É isso aí, Val. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês, professores, dos alunos, e queria parabenizar mesmo a vocês, os alunos. Acho que vocês mostraram aqui nesse programa uma clareza, um entendimento da situação. Acho que é muito bacana destacar isso, então parabenizar vocês pela forma como vocês estão enfrentando esse momento de quarentena, de estudar em casa. Eu sei que pode ser uma novidade e tudo que é novo acaba assustando mesmo a gente, mas a forma como vocês estão lidando e mostraram pra gente que é possível tirar coisas boas é muito bacana. Então quero parabenizar vocês mesmo, e parabéns pela iniciativa e por tudo. Gente, mais uma vez agradeço então a você que ouviu até aqui, eu está assistindo até aqui, também muito obrigada. A gente lembra de procurarem sempre fontes oficiais de informação, não espalhem fake news. O site da prefeitura é prefeitura.sp.gov.br. Lá também tem os links para todas as nossas redes sociais e canal do YouTube, que tem muitos conteúdos informativos bacanas, interessantes, como fazer a sua máscara em casa, por exemplo, como você deve se higienizar corretamente quando você precisar sair, e várias outras informações que são muito relevantes no momento. E outros episódios do Acontece em SP você também
pode encontrar com muitas informações. A gente agradece a todos mais uma vez. Até o próximo Acontece em SP.